Irmãos, essa semana toda pensando em adoração. Olha que momento espetacular. Ou não? Amém ou não? Espetacular, maravilha. Mas qual é a sua definição para a oração? Para a adoração, digo. Como é que você define a oração? Louvor é quando elogiamos, não? Amém? Louvor é quando elogiamos. Adoração, quando reconhecemos quem Deus é. Aí nós adoramos. O Senhor é eterno, o Senhor é adoração. Mas eu quero pensar um pouquinho com você sobre adoração hoje. Eu quero pensar sobre adoração na perspectiva de Abraão. Abraão me surrou essa semana toda com essa questão da adoração. Como é que eu vejo a adoração? Como é que eu penso a adoração? Não, eu quero pensar um pouquinho com você sobre o pensamento de Abraão na adoração, a perspectiva de Abraão, na visão de Abraão. Como é que Abraão via a adoração? Eu quero pensar com você. Eu quero ler Gênesis, capítulo 22, versos de 1 a 5. O texto vai dizer: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Concepção de adoração de Abraão. Pai, aqui estamos nós na condição de adoradores. Receba, Deus bendito, a nossa adoração. Queremos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, com tudo que temos e somos, observando quem o Senhor é na nossa vida, na nossa família, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus. Amém. Como é que nós pensamos a adoração? Como é que eu penso a adoração? Como é que nós avaliamos a adoração? Não é avaliar no sentido de dar nota, não é isso. Como é que nós pensamos? Eu não sei na sua experiência, mas eu trago na minha experiência de um pouco mais de 40 anos de vida cristã, eu me percebo ligado no automático. Entendeu isso? De repente, nasceu a terceira igreja batista da Itaperuna, dentro da casa do meu pai. Não, eu nasci praticamente dentro da igreja, batizado e tudo. Não esqueça isso. Esqueça isso. Isso é tudo importante, tudo preponderante. Contudo, a adoração, ela nos leva a um passo mais adiante. Lembra quando Deus encontrou com Abraão? Sai da sua terra, sai da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão estava estabelecido financeiramente, profissionalmente. Abraão estava trabalhando com seu pai, com seu avô,
na fabriqueta de ídolos, o Senhor tira Abraão de lá para fazer de Abraão um adorador. Onde é que você estava? Onde é que eu estava? Onde estávamos? O Senhor nos tira de onde estávamos para nos transformar em adoradores. Somos um grupo de várias coisas, mas no contexto geral somos ex-pecadores voluntários. Pecamos involuntariamente. Como é que nós pensamos a adoração? O nosso tempo, meus queridos, embora distante do tempo de Abraão, o cerne, o miolo, a base da adoração não mudou, porque o Deus é o mesmo. Os adoradores, de geração em geração, o Senhor vai trazendo, mas a base da adoração não mudou, porque o Deus é o mesmo. O Deus não mudou. A base da adoração, da minha adoração, a base da sua adoração, a base da nossa adoração é a mesma base da oração de Abraão. Adoração e obediência são inseparáveis. A adoração e obediência são inseparáveis. Adoração tem preço. Adoração tem o seu valor. Não é uma moeda de troca, de paga, não é isso. Não é isso. Deixa eu te dar um exemplo. Davi, envaidecido com o exército do povo de Deus, ele resolve fazer um recenseamento do exército. Ele resolve fazer um recenseamento. Mas ele foi orientado que não fizesse, porque desagradaria a Deus. Mas prevaleceu a palavra do rei e foi feito um recenseamento. Gade, o profeta da época, vem a Davi e fala que ele, escolhe 3 castigos. 3 castigos. Escolhe um. E ele escolheu. Ele disse: eu prefiro cair na mão de Deus. E o Senhor começou a ceifar a vida do povo, do exército de Davi. Muita gente morreu. De repente, Davi avista o anjo do Senhor com a espada na mão, na direção de Jerusalém. Ele clama ao Senhor, ele fala com o Senhor. E então, o profeta vem e fala com ele: vai. Ele está na eira de Araúna, na fazenda do Araúna. Vai e ofereça ao Senhor sacrifício. Vá adorar ao Senhor, vá reconhecer quem Deus é. O profeta disse a Davi. Davi foi para a fazenda do Araúna. Ele chega lá na fazenda e fala assim para Araúna, 1 Crônicas capítulo 21, verso 22. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. O rei falou com Araúna. Verso 23, Araúna disse ao rei Davi: considera o teu, que o meu rei Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu te dou a ti. Agora, olha a posição do adorador. Verso 24. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não,
faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. A adoração tem preço. Não oferecerei ao Senhor aquilo que não me pertence. Não oferecerei ao Senhor meu Deus um holocausto que não me custe nada. Qual o valor da sua adoração? Percebe agora? Qual é o seu investimento como adorador? Eu tinha muita bronca de certas coisas da minha infância. Nós morávamos num bairro afastado, era um loteamento novo, e tínhamos que ir a pé lá para a primeira igreja batista no centro. Nós íamos de manhã na EBD, voltava para casa, almoçava, naturalmente ia jogar uma bola, coisa, voltava de tarde, tomava um banho e voltávamos para o culto à noite. Aquilo me deixava cansado. Quando essas questões entram no meu coração, eu percebo que aquela caminhada, aquele esforço da minha mãe, aquilo era o valor da nossa adoração. Qual é o valor da sua adoração, queridos? Na igreja que pastoreei, batizei um senhor, ele era um sujeito muito gente boa, de uma condição financeira espetacular. E um dia ele chega perto de mim, me abraça e fala: pastor, deixa eu te falar uma coisa, não fica triste comigo não, mas domingo à tarde, se tiver jogo do Flamengo, eu não venho na igreja não. Esse é um pequeno exemplo. Por exemplo, o que é que eu preciso fazer? Disse Davi: não oferecerei ao Senhor aquilo que pertence a você. E não oferecerei ao Senhor um holocausto, uma adoração, um culto que não me custe nada. Quando Abraão teve Isaque, ele tinha 100 anos. Eu não tenho 100 anos, mas já estou meio alvoroçado com a neta que vai nascer agora, esse mês. Primeira neta. Não era neta de Abraão, não era neto de Abraão, era o filho. Numa conversa com Deus, Abraão falou com Deus: eu não tenho herdeiro. O herdeiro que eu tenho é esse Damasceno. Deus falou com ele: não, seu herdeiro vai ser um filho seu, você vai ter um filho. Como? Aprendemos com Abraão que ninguém adora a Deus sem renunciar o que não cabe na presença de Deus. Ninguém adora a Deus sem renunciar aquilo que não cabe na presença de Deus. Abraão vai ensinar para mim como adorador. Eu sou daqueles adoradores que o Senhor procura. Você, meu irmão, minha irmã, daqueles adoradores que o Senhor procura. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Aqui está uma adoração espiritual e verdadeira. A adoração de Abraão, espiritual e verdadeira. Eu preciso me apresentar diante do Senhor como sou. Abraão me ensina que eu não devo levar à presença do Senhor aquilo que não é, aquilo que não cabe na presença do Senhor. Li de um senhor que estava desempregado, família grande, ele desempregado, já havia procurado trabalho nas cercanias da sua cidade, não encontrou, ele resolveu andar um pouco mais. E logo na cidade seguinte ele encontrou um circo, uma placa grande na entrada do circo: estamos contratando. Ele chegou na porta do circo, entrou, logo deu de cara com o dono do circo, ele não sabia quem era, e disse: eu vi a placa ali, senhor. Ele deu uma mirada nele assim e falou assim: é você que estão procurando, vem para cá.
levou ele direto lá no adestrador de animais. E agora, diante do adestrador de animais, ele começou a ser treinado, começou a ser adestrado. O adestrador estava treinando ele porque eles não tinham macaco no circo. E aquele homem esguio, esperto, rápido. E ele pulava, saltava. Chega o dia da estreia e agora ele entra no picadeiro com uma correntezinha no pescoço, um macaco escrito, fantasiado, aquela roupa, aquela indumentária do macaco. E o adestrador agora solta aquela corrente, ele pula para um lado e salta para o outro, a criançada vibrando com aquela sua esperteza, e daqui a pouco ele dá um salto mirabolante e caiu dentro da jaula do leão e começou a gritar: socorro, socorro! E o leão agora vem andando para o lado dele, passo a passo, bem devagar, e chega perto dele, põe assim a cara perto dele, e ele todo trêmulo. O leão falou com ele: cala a boca, senão vamos perder o emprego nós dois. Nem o leão era leão, nem o macaco era macaco. Diante de Deus isso não vale. Não vale a indumentária, não vale o traje, não vale o look, não vale o estereotipado. Diante de Deus, o que vale é o que você traz dentro. Diante de Deus, o que vale é a sua essência. Diante de Deus, como adorador do Senhor, vale aquilo que o Senhor está vendo, que nenhum de nós pode ver, nenhum de nós pode dizer, nenhum de nós pode apontar, nenhum de nós pode questionar, nenhum de nós pode avaliar. Diante de Deus, vale o que Deus vê. Quando aprendemos o esboço de exposição bíblica, há uma coisa interessante no esboço. Ele fala de captação, contexto, fala de grande ideia. Mas não é a grande ideia do pregador. Para começar, o pregador não tem uma grande ideia, é o texto. É o texto. E quando leio então esse texto de Gênesis capítulo 22, a grande ideia do texto: vou me esforçar o máximo para que eu seja um adorador na perspectiva de Abraão. Vou me esforçar o máximo para que eu seja um adorador na perspectiva de Abraão. É fácil. Vou usar a linguagem da minha irmã. Está achando que é de graça? O Senhor falou com ele: oferece o seu filho, sacrifica o seu filho. Essa semana passei um aperto tremendo. Minha filha está lá numa cidade que não tem ninguém de nós, ela está sozinha, de licença, numa casa grande, o dia inteiro sozinha, teve internada com a pressão alta, a cabeça vai a 2.000 por hora, a 1.200 quilômetros de distância. Vamos transportar esse negócio lá para o Abraão. Vamos levar isso lá para o Abraão. Abraão, holocausto. Holocausto é a oferta queimada, totalmente queimada. Holocausto. Eu quero pensar com você na estrutura desse texto sobre as dificuldades para ser um adorador segundo o coração de Deus. Trago 3 dificuldades para pensarmos, para sermos um adorador segundo o coração de Deus. Primeira dificuldade para Abraão ser um adorador segundo o coração de Deus: Deus não aceita a oferta, sacrifício de humanos. Naquele tempo existia o Vale do Inom e uma estátua de bronze, o deus Moloque. E ali alguns pais que não temiam o Senhor ofereciam os seus filhos em sacrifício, colocava a criança no braço da estátua, fogo por baixo.
Deus não aceita. Deus não aceita. Só que Deus chama Abraão e fala com ele: Abraão, é sacrifício. É sacrifício. Meus irmãos, essa dificuldade me leva a pensar que, como adorador, eu preciso ter uma sintonia fina com o Senhor, senão o inimigo me leva. Com a sua voz que imita a voz de Deus, com a sua palavra que imita a palavra de Deus, eu preciso ter uma sintonia fina. Como adorador, eu preciso ter uma sintonia ajustada com o Senhor nosso Deus. Abraão bem sabia que Deus não aceitava sacrifício de humanos, mas era um pedido do Senhor, era uma ordem do Senhor, era uma diretriz do Senhor, era a voz do Senhor. Era a voz do Senhor. Abraão estava ajustado com Deus. O adorador precisa conhecer a voz de Deus. Como adoradores, precisamos conhecer a voz de Deus. Algumas coisas campeiam no nosso meio sem respaldo da voz de Deus, da palavra de Deus. O adorador precisa ter discernimento. A voz de Deus. Mas ele está mandando eu sacrificar meu filho. Foi quem que mandou? Abraão bem sabia quem era. Abraão sabia que aquela voz era a voz de Deus. Então, vamos sacrificar? Ou não? Estamos agora na pele de Abraão. Vamos sacrificar ou não? Abraão estava seguro. Há um hino do cantor cristão e vai dizer: seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Segurança. Ele estava seguro. A segunda dificuldade que eu trago é que Deus tinha um pacto com Abraão. Deus falou com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse para Abraão: farei de ti uma grande nação. E agora mandou matar o único herdeiro. Como é que faz? O verso 2 desse capítulo 22 de Gênesis: então disse Deus: toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá à região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto. E agora? Essa era uma ordem de Deus, percebe? A dúvida segue. Essa era uma ordem de Deus ou era uma ação contrária? Precisamos estar afinados. Discernimento. Isaque era o único herdeiro. Abraão teve um momento que pensou que o herdeiro fosse o seu servo, o Damasceno. Era o único herdeiro. E agora o Senhor pede em sacrifício. A terceira dificuldade. O tempo foi cruel com Abraão. Esse verso de número 4, o texto vai dizer que no terceiro dia de viagem, 3 dias de viagem, levando a lenha,
o fogo, o cutelo e o filho, que era o próprio sacrifício. 3 dias. Ele caminhou aproximadamente 80 quilômetros de Berseba ao Moriá. Tempo suficiente para desconsiderar a orientação do Senhor. Tempo suficiente para abraçar o filho e chutar o pau da barraca. Vou sacrificar nada, eu só tenho esse. Vou oferecer nada, pode ser que eu não tenha outro. Tempo suficiente para Abraão desistir de ser um adorador segundo o coração de Deus. Três dias. No terceiro dia, Abraão chegou onde Deus queria. Meus queridos, na nossa vida as coisas vão acontecendo e nós não temos um diário. Nós não temos um diário. Se tivéssemos um diário, poderíamos agora olhar para trás e perceber desfechos, talvez, se não dessa natureza, similares. O Senhor orientando, e eu. O Senhor dizendo, mas eu avaliando. 3 dias o Abraão teve para pensar. Como é que estava a cabeça do Abraão? Como é que estava o coração daquele pai? Volta para a casa do Abraão e pensa naquela mãe idosa que tinha gerado aquele filho, e agora ele sai, talvez ela nem soubesse para onde e para quê. Abraão não foi cantando, vamos nós louvar a Deus, exaltado seja nosso Deus e Pai. Não, Abraão não foi. Ah, queridos, há momentos da nossa adoração que ela é em lágrimas. O pranto toma conta, porque o nosso coração não dá conta da espiritualidade em que estamos vivenciando diante do Senhor, do céu e da terra. Há momentos que a nossa adoração não tem aplauso, não tem mãos erguidas, que maravilha. Há momentos prostrados, caídos. Abraão precisou ser forte. Abraão precisou ser forte. Abraão precisou ser valente para caminhar 3 dias. Para que hoje nós pudéssemos observar um adorador segundo o coração de Deus. Meus irmãos, eu quero terminar essa mensagem. Essa semana foi dura no sentido de viver na pele do Abraão, dura no sentido de entender que eu preciso aprimorar minha adoração, dura no sentido de entender que a palavra vai dizer que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. De repente você está admirando, mas que cabeça, que pastor inteligente. Não é nada disso, queridos. Lembra, somos o mesmo barro. Somos o mesmo barro. Desse barro o Senhor quer fazer adoradores. Mas não existe adoração gratuita. Não existe adoração mamão com açúcar. A sua adoração, de repente você
está aí no estreito, vivendo um momento complicado, difícil, olha, não foi o inimigo que te colocou aí, porque ele não tem vez, nem voz sobre a sua vida. Se por acaso o inimigo invadir a vida do crente, é porque tem um negócio errado. Tem alguma dificuldade. Tem dificuldade. O Senhor, Ele é o nosso provedor. Ele é o Deus que cuida de nós. As dificuldades vêm. Lá em Hebreus capítulo 12, as dificuldades vêm como disciplina de Deus. Aceite-as como disciplina de Deus. Lá no capítulo 12 de Hebreus. Eu quero trazer para nós algumas aplicações que esse texto trouxe ao meu coração. Quero aplicar ao meu e ao seu coração algo desse texto. Perceba no verso 4 do capítulo 22. Perceba nesse verso 4 desse capítulo 22. No verso de número 5, a parte final do 5. Olha que interessante. O Abraão falou com aqueles servos: fiquem vocês aqui. Era de quem a adoração? Quem era o adorador? Não podia levar os servos também? Na sua adoração só cabe você. Deus não recebe o culto coletivo de todos nós. Ele recebe o culto de cada um de nós, embora cultuamos no coletivo, em comunhão uns com os outros, mas Ele recebe o culto particular de cada um de nós. Fiquem aqui. Ele disse: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o meu filho, eu e o rapaz, nós vamos lá adorar. Olha a parte final do verso, irmãos. Como adorador, meu querido, você precisa confiar no Jeová Jireh, no Deus provedor. No Deus provedor. O Senhor quer ver o meu coração. O Senhor quer ver o seu coração. Segunda aplicação, eu vou lá para o verso 7 e percebo a adoração questionada. Nesse verso 7, Isaac disse para o seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui. Quem vai morrer? O senhor vai matar quem? Percebe a pergunta do Isaac? Persegue a pergunta do Isaac? A brasa, a lenha estão aqui. O senhor vai matar quem? Cadê o cordeiro? Adoração questionada. Abraão não era teimoso. Abraão não era cabeça dura. Abraão era temente ao Senhor. Abraão tinha uma fé estupenda no poder do Senhor. No verso 9 eu quero trazer para você 3 atitudes do adorador. Verso 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, a primeira coisa que Abraão fez: você vai adorar o Senhor? Quer adorar o Senhor? Construa um altar. Não é que não, irmãos? O altar está aí com você. O altar é o seu coração. Construa, reforme, conserte, repare o altar para oferecer ao Senhor. Primeira atitude do adorador. Ele chegou ali, ele não tinha altar, ele construiu um altar. Segunda atitude do adorador, nesse verso 7, nesse verso 9, ele arrumou a lenha, organizou a lenha.
Imagina o coração do pai idoso, pai do único filho, do filho amado. Joga essa lenha lá em cima desse negócio, põe fogo e pronto. Para Deus não. Para Deus não. Diz o texto que ele arrumou a lenha, construiu o altar e organizou a lenha. Terceira atitude do adorador, a oferta. Ele amarrou seu filho Isaque, colocou sobre o altar, em cima da lenha. Meus queridos, o Senhor tem muita coisa para fazer através de nós, como igreja, como primeira igreja batista de Bela Vista do Paraíso. Vai depender daquilo que eu estou ofertando ao Senhor. Vai depender do altar, da organização para o culto, para a oferta ao Senhor. Ele amarrou o filho sobre a lenha. Encorajado por ser um adorador espiritual, um adorador segundo o coração de Deus, ele levantou o cutelo. Ele ia decepar o pescoço daquele menino. Ou seja, a adoração ela tem princípio, meio e fim. O anjo do céu, verso 12, disse para Abraão: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Olha, irmãos, agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Agora eu sei que você é um adorador segundo o coração de Deus. Eu preciso ser um adorador na perspectiva de Abraão, na visão de Abraão, com a intenção de Abraão. Eu preciso ser um adorador na perspectiva de Abraão. Para nós fecharmos, olha só, lá na galeria da fé, lá no Hebreus, no capítulo 11, o verso de número 19, o texto traz algo maravilhoso que encheu o meu coração, enche o seu coração também. O escritor de Hebreus disse assim, lá no capítulo 11, verso 19: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. É como se ele tivesse executado o que Deus mandou. Tem quanto tempo que Jesus morreu? Você tem noção? A gente fala assim, 2000 e... Não. Ele já estava morto no coração de Deus antes da fundação do mundo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18. Ele estava morto no coração de Deus. Foi manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. Esta foi uma oferta que Abraão entregou a Deus, sem executá-la, porque o seu coração era coração de um adorador, segundo o coração de Deus. Deus bendito, Pai amado, nos curvamos, Deus, diante do Senhor. Nos curvamos, Deus bendito, reconhecendo nosso Deus, a sua soberania, reconhecendo que o Senhor é o Senhor do céu e da terra. Nós somos dependentes da graça do Senhor. Nós não queremos, Deus bendito, uma caminhada cristã manquitolando, pé no caminho, pé fora do caminho. Nós queremos andar segundo o coração do Senhor.
Se é coragem, nosso Deus, dá-me coragem. Se é fé, em nome de Jesus, conceda-me a fé robusta para resistir. Pai bendito, o Senhor sabe como é meu coração. O Senhor conhece cada ação de cada um de nós. Nós nos entregamos, nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor faça conforme a sua vontade, segundo o que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Receba a adoração que cada um de nós prestamos aqui neste momento. Receba, Deus bendito, a nossa adoração, onde quer que estivermos amanhã e durante essa semana, até o nosso próximo encontro com o Senhor. Fica conosco, receba-nos em nome de Jesus. Amém.